Nós já concluímos Bakemonogatari e, é claro, isso ainda é só a ponta do iceberg. Não chega nem a ser a primeira temporada, ela é só o primeiro core da primeira temporada, que no caso é Bakemonogatari, Nisemonogatari, Nekomonogatari Kuro e Kizumonogatari. Por mais que esse último tenha sido lançado como filmes anos depois, em paralelo com a última temporada, ele faz sim parte da primeira. Só foi lançado com esse atraso por causa de problemas na produção, e hoje é sobre eles que eu vou falar. Os 3 filmes que compõem Kizumonogatari, o arco Koyomi Vamp. Eu sou o Shirogane e já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, e se você quiser me seguir no Twitter, o meu arroba é esse aí. Bem, sem mais delongas, vamos por partes. Kizumonogatari é uma trilogia de filmes baseados na light novel de mesmo nome, sendo a segunda parte da primeira temporada de Monogatari. O primeiro filme, Teketsuen, foi lançado em janeiro de 2016, o segundo, Neketsuen, em agosto do mesmo ano, e o terceiro e último, Reiketsuen, em janeiro de 2017, sendo relançados em 2024 como um longa compilando os 3, chamado Kizumonogatari Koyomi Vamp. Você deve estar se perguntando, ué, Bakemonogatari foi lançado lá em 2009, por que diabos levou 7 anos para sair os filmes? E, bem, o motivo é bem simples, problema de produção. Não problemas necessariamente ruins, mas simplesmente o diretor tendo uma visão muito específica para o filme, levando anos para concretizar. O diretor dos filmes, Tatsuya Ishii, foi o mesmo diretor de Bakemonogatari. Era para o filme ter sido lançado paralelo a Nise, mas acabou que ele estava tendo bloqueios criativos sobre qual seria a melhor direção para levar a apresentação do filme, e acabou que os produtores tinham fé na visão dele e decidiram deixar ele matutando em Kizu enquanto colocavam um novo diretor para dirigir as temporadas seguintes do anime. Ele levou 6 anos para finalizar a produção, o que resultou nos filmes animados mais únicos que eu já vi, misturando arte e animação hiper detalhada feita à mão com cenários fotorrealistas. Além da arte, a direção em si é extremamente única comparado com o anime. A apresentação de Kizumonogatari é extremamente surreal e inspirada em filmes do movimento French New Wave, que foi um movimento artístico do cinema francês dos anos 50 e 60, com grande foco em experimentação e rejeição do tradicional, com coisas como plots apresentados mais visualmente do que verbalmente, câmeras de mão em vez de estacionárias, dando mais movimento às cenas, cortes bruscos em vez de contínuos, takes longos com produção mínima e etc. Muitas grandes produções são influenciadas por esse movimento, em filmes como Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Goodfellas, Benjamin Button e muitos outros. E, bem, por causa de tanta ambição, os filmes levaram anos só para o storyboard a ser finalizado, o que explica por que o filme foi adiado tantas vezes, e que o que era para sair durante a primeira temporada acabou saindo durante a última. Os filmes são uma prequel, se passando antes dos eventos de Caranguejo Hitagi, detalhando os eventos do verão onde Koyomi se tornou um vampiro e sua jornada para recuperar sua humanidade. Nós começamos com o nosso protagonista, Koyomi, indo para casa, até que ele é recebido pelo momento fanservice. Após o momento fanservice, Koyomi tenta se retirar, mas a garota o segura e os dois se apresentam. Ela é, como todos já sabem, Tsubasa Hanekawa, que revela saber muito sobre ele. Os dois sentam para conversar, onde nós aprendemos que Koyomi é um cara bem solitário e não tem amigos, pois fazer amigos significa que ele precisaria se preocupar com eles, e como ele é uma pessoa bem empática, ele acabaria compartilhando de suas dores e invejando seus sucessos. Por isso ele prefere simplesmente não ter amigos. Tsubasa fala sobre um boato que andou rolando na cidade sobre uma vampira de cabelos loiros rondando a região durante a noite e que não é seguro eles andarem por aí depois de anoitecer. Koyomi diz que é só um boato besta e Tsubasa concorda, mas diz que se realmente existisse um vampiro por aí, ela gostaria de o conhecer. Ela gostaria de saber que existem forças mais poderosas que os humanos. Não necessariamente deuses, mas algo acima da humanidade. Tsubasa então se despede, registrando seu contato no celular de Koyomi, dizendo que agora eles são amigos. Ao anoitecer, Koyomi não consegue parar de pensar no que viu antes e resolve sair para comprar a revista de sacanagem, mas na volta ele acaba encontrando um rastro de sangue e ao seguir até o metrô ele encontra uma mulher loira desmembrada. Ela diz que ele tem permissão para salvar, o que acabou assustando, mas quando ele vira para fugir, ela começa a implorar pela sua vida, e então Koyomi é salva. Koyomi acorda 2 dias depois em um prédio abandonado com uma criança loira. Ele tenta ir embora, mas assim que pisa fora do prédio, imediatamente começa a pegar fogo e cai do prédio, mas a garota loira vai ao resgate. Também entrando em combustão, mas resistindo e arrastando Koyomi para dentro. A garota revela que Koyomi agora é um vampiro e se apresenta. Ela é a mesma vampira que ele salvou no metrô, Kissshot Acerola Orion Heart Underblade. Koyomi agora é seu vampiro subordinado, um servo criado por ela ao sugar seu sangue. Ela teve sua forma reduzida de uma criança, pois mesmo que Koyomi tenha salvo, ela ainda está muito fraca após perder seus membros e por isso adaptou sua forma para poupar energia.
Koyomi pergunta por que ela o transformou em vampiro em vez de só sugar seu sangue até que ele morra, e ela diz que não foi de propósito, mas que é uma situação bem conveniente, já que ela não tem forças para recuperar seus membros sozinha e ele o fará por ela. E ele concorda se com isso ele poderá restaurar sua humanidade. A missão de Koyomi é derrotar os 3 caçadores que derrotaram Quixote e recuperar seus membros: o vampiro Dramaturge, o meio vampiro Episode e o exorcista Guillotine Cutter. Ele acaba trombando com os 3 por puro acidente e é atacado, mas é salvo por Oshino, que o leva de volta às ruínas do cursinho, revelando ser a sua base de operações e que Quixote levou Koyomi até lá porque Oshino a encontrou arrastando ele por aí e falou sobre o lugar. Koyomi questiona por que Oshino está os ajudando e ele diz que o trabalho dele é buscar o equilíbrio entre humanos e aparições, construir a ponte entre os mundos. Ele é um negociador entre o sobrenatural e o normal. Oshino oferece sua assistência a Koyomi pela bagatela de 2 milhões de ienes, o que é aproximadamente 76 mil reais na cotação atual. Ele diz que irá cuidar de preparar o terreno e as condições das batalhas para maximizar as chances de Koyomi de recuperar os membros da vampira. O primeiro oponente é o vampiro Dramaturge. Koyomi tenta estudar para a luta, mas é interrompido por Tsubasa, que o encontra na rua. Os dois conversam, mas Koyomi logo tenta ir embora. Ela insiste em puxar assunto, mas Koyomi rejeita, gritando com ela e mandando ela vazar, dizendo que ele não queria a amizade dela e esse jeito presunçoso dela tá deixando ele puto. Ela diz que entende e sai correndo. Koyomi então vai ao rumo de Dramaturge, com uma pessoa a menos para se preocupar, com um motivo a menos para hesitar. Ele acaba, obviamente, levando uma surra lendária e passa a maior parte da luta fugindo, até que chega na sala de equipamentos esportivos e acha pesos de arremesso, que ao serem arremessados com sua força monstruosa, destroçam a cara de Dramaturge, o que faz o vampiro se render. Nós aprendemos que na verdade vampiros não se regeneram na mesma velocidade que Koyomi, ele é a exceção, pois sua linhagem é a mais forte. Dramaturge iria demorar dias para se regenerar se a luta continuasse, portanto ele se rende e devolve a perna de Quixote. Após Dramaturge se retirar, Koyomi descobre que Tsubasa viu seguido e assistido a luta completa. Tsubasa diz que entende que ele a tratou tão mal pois não queria ela se envolvendo, mas que ela quer o ajudar mesmo assim. Koyomi se desculpa e os dois fazem as pazes. Voltando ao esconderijo, Quixote come sua perna e recupera parte de seu poder, envelhecendo sua aparência em alguns anos. Tsubasa visita o esconderijo e os dois conversam sobre o que está acontecendo. Tsubasa se desculpa por Koyomi ter encontrado uma vampira e que talvez isso não teria acontecido se ela não tivesse mencionado. Ela não estava realmente falando sério quando disse que queria conhecer uma forma de vida superior a humanos, era só escapismo. Mas acabou rolando mesmo assim, e agora que aconteceu ela quer ajudar da forma que puder. O próximo oponente é o meio vampiro Episode. Diferente de Dramaturge, ele não caça para manter algum tipo de equilíbrio, ele caça simplesmente porque odeia vampiros. Meio vampiros não são aceitos nem no mundo normal e nem no sobrenatural. Seu pai humano e sua mãe vampira foram mortos por suas respectivas raças e por isso Episode se tornou um caçador de vampiros. Não que ele ame humanos, ele também os odeia, mas caçar vampiros dá menos problema. Os dois lutam e novamente Koyomi leva uma surra, até que Tsubasa interfere e grita pra ele que Episode é como névoa. Porém o meio vampiro a ataca, ferindo mortalmente e despertando o ódio de Koyomi. Koyomi o atrai até o estádio de beisebol, levantando uma cortina de poeira. Névoa é água, e quando misturado com terra, a névoa não pode se formar. Koyomi tenta estrangular Episode até a morte, mas Oshino para, dizendo que a luta acabou, ele venceu. Koyomi se enfurece, perguntando por que Oshino não salvou Tsubasa, e o homem diz que não é problema dele, ele não foi pago para isso, foi pago para ajudar Koyomi com os caçadores, e é isso que ele vai fazer, se ele quiser ajuda com Tsubasa, ele precisa pagar mais. O vampiro aceita pagar o quanto Oshino quiser, e o homem diz que Koyomi é imortal por um motivo, e que ele deveria usar a cabeça. Koyomi volta até o corpo moribundo de Tsubasa e arrega com seu sangue, o que acaba curando os ferimentos da garota e salvando sua vida. De volta ao esconderijo, Quixote come sua outra perna e novamente envelhece, agora tendo a aparência de uma adolescente mais ou menos da idade de Koyomi. Ele pergunta se agora ela pode ajudar a enfrentar o último caçador e ela diz que não, que ela ainda não tem acesso a seus poderes e sua imortalidade ainda está incompleta. Ela fala sobre o último caçador, Guillotine Cutter, um padre 100% humano, mas que mesmo assim pode enfrentar vampiros. Ele é um profissional em sua profissão e não deve ser subestimado. Nós então cortamos para Koyomi e Tsubasa correndo por um campo se divertindo em uma propaganda de Coca-Cola. Koyomi diz novamente que ela deveria parar de se envolver. Ele perdeu a cabeça quando ela foi ferida por Episode e tem medo de que ele irá perder sua humanidade se algo assim acontecer novamente. Ele não entende por que Tsubasa se importa tanto, por que ela o ajuda tanto sendo que eles mal se conhecem. E isso o assusta. É como se ela fosse uma santa que veio para trazer um pouco de felicidade para a vida dele. A garota, porém, diz que não é nada disso, ela não é santa, ela é egocêntrica, ela está ajudando porque ela gosta da adrenalina, estar nessa situação dá prazer, não é algo que faz sentido, é só a verdade, ela se importa tanto porque ela quer, simples assim. Ele diz que se ela quer ajudar tem uma coisa que ela ainda pode fazer,
e esperar por ele na escola quando as aulas voltarem, pois ele ainda quer conversar com ela. Ela, em resposta, dá a calcinha dela para ele e diz para ele devolver quando ele voltar vivo de sua batalha. Porém, Guillotine Cutter sequestra Tsubasa e a usa como refém, e para salvá-la, Koyomi abandona sua humanidade. Ele facilmente derrota a Guillotine Cutter com seus poderes de metamorfose e salva Tsubasa, recuperando os 2 braços de Quixote. Antes de os devolver, Koyomi conversa com Oshino e revela que tá tudo muito estranho. Os 3 caçadores foram capazes de derrotar Quixote, mas ele, com 0 experiência, conseguiu os derrotar com uma relativa facilidade. E pergunta se eles eram fracos ou se é ele que é muito forte. Oshino diz que é as 2 coisas, mas que esse não é o motivo real. Realmente, não é plausível uma Quixote com poder total ser derrotada, mas ela não estava com poder total. Oshino revela que ele havia roubado o coração de Quixote no meio da confusão. Ela lutou sem o coração e por isso foi derrotada. Ele entrega o coração a Koyomi e diz que não está interessado em lutar com ele. Ele não esperava o envolvimento de uma pessoa normal como Tsubasa, então ele mudou de planos e decidiu só entregar a parte que ele roubou sem luta. Ele pergunta se Koyomi andou sentindo fome nos últimos dias, e Koyomi diz que não, que desde que virou vampiro ele não sentiu mais fome. Yoshino só diz que isso vai ser problema e vai embora, dizendo que seu trabalho já está feito. Quixote recupera seu corpo e Koyomi diz que quer voltar logo a ser humano, mas ela pede para conversar antes. Eles conversam sobre o passado de Quixote e ela diz que seus 500 anos de vida foram em sua maior parte tédio, mas que pode contar a história do seu primeiro servo. Ele era um guerreiro, um samurai do Japão medieval, mas que agora está morto. A única lembrança que ela tem dele é sua espada, a Kokoro Atari, a matadora de aparições. Uma espada tão afiada que pode cortar qualquer coisa. A vida de um vampiro é tédio, uma vida imutável, onde nada nunca muda, e o servo de Quixote eventualmente acabou tirando a própria vida após apenas alguns anos, se expondo ao sol e sendo incinerado. Quixote sempre esteve entediada, mas Koyomi nunca a entediou. Desde o momento em que ele a salvou, ele não parou de a surpreender, a divertir. Ela pergunta se ele está pronto para voltar a ser humano, mas ele diz que está com fome e vai comer alguma coisa antes, e ela pede para que ele traga algo para ela também. Koyomi reflete sobre como suas férias acabaram não sendo ruins, pois conheceu Quixote e cada momento ao lado dela foi divertido. E está feliz em ter sua festa de despedida antes de dizer adeus para sempre à sua mestra. Porém, ao retornar, ele encontra algo que o perturba. Quixote devorando o corpo de Guillotine Cutter. Ele fica horrorizado, mas Quixote não entende o choque. Ela é uma vampira, ela come carne humana e bebe sangue para sobreviver. Se ela não matar pessoas, ela morre. Koyomi acaba pirando e se lembra de Oshino perguntando se ele não sentiu fome recentemente. E sim, ele sentiu, mas não queria admitir. Ele não queria se lembrar do que é um vampiro e o que um vampiro come. Se ele não comer gente, ele morre. E para Koyomi a escolha é simples. Ele decide morrer. Koyomi chama Tsubasa para conversar. Ela percebe que ele planeja morrer e implora para que ele viva, mas ele diz que é tudo culpa dele. Tudo isso aconteceu por causa das ações dele. Um homem morreu por culpa dele. Tsubasa diz que não é culpa dele, que Quixote é uma vampira, ela come gente igual nós comemos porcos e vacas. Não é culpa dela, e ele diz que sim, não é culpa dela, é culpa dele. Tudo isso aconteceu porque ele a salvou. Ele não merece voltar a ser humano. Não seria justo se ele fosse o único a conseguir o que quer. Tsubasa eventualmente o convence a viver, e o dilema se torna outro. Koyomi não pode deixar Quixote viver sabendo que ela irá continuar matando para se alimentar, e Tsubasa o convence de que se alguém pode a parar, esse alguém é ele. Koyomi vai ao encontro de Quixote. A vampira tenta o convencer a se juntar a ela, mas ao ser recusada diz que já tinha compreendido, que ela não era especial. Koyomi a salvou do mesmo jeito que teria salvo a qualquer um, e que assim que ela estivesse de volta à sua força total, ele a descartaria. Portanto, somente um pode viver, e eles lutam. Tsubasa eventualmente interfere, dizendo que algo está errado e que tem algo que eles estão esquecendo, mas Quixote a interrompe furiosa, mandando ela calar a boca e não se intrometer. Ela dispara um golpe fatal à direção de Tsubasa, mas Koyomi se joga na frente e é literalmente desintegrado em um só golpe. Porém, sua cabeça continua inteira e ele voa em direção ao pescoço de Quixote, drenando sua energia até ela retornar à forma de uma criança e ele se regenerar. Ela diz que ele só bebeu metade de seu sangue e que se ele não se apressar, ela vai se recuperar logo. Mas ele se recusa e pergunta como exatamente ela estava planejando restaurar sua humanidade. E a verdade é que o plano dela o tempo todo era ser morta por Koyomi. Ela o fez restaurar seu corpo para que ele a matasse no ápice de seu poder, pois só assim ele conseguiria destruir por completo e recuperar sua humanidade. Quixote foi até aquele metrô procurando um lugar para morrer, mas conforme a morte se aproximava, ela ficou com medo de morrer, e foi justamente quando Koyomi apareceu e a salvou. Ela nunca havia sido ajudada por um humano antes e tirou vantagem disso, mas agora ela deveria morrer para que Koyomi pudesse ser salvo. Quixote diz que mesmo que Koyomi não queira, ele não tem opção. Se ele a deixar viver, ela irá matar e devorar 1000 humanos por dia até que ele a mate. Todas essas pessoas irão morrer e será tudo culpa dele se ele não a matar. Koyomi recusa novamente e grita por Oshino, e o homem aparece.
Eles faziam um acordo para salvar Quixote e a deixar inofensiva ao mesmo tempo. Koyomi deve sacrificar tanto a si mesmo quanto a ela. O único jeito de ninguém perder é ninguém ganhar. Todos devem sofrer para que ninguém realize seus desejos. Ele deverá drenar os poderes de Quixote até quase a matar, mas sem tirar sua vida, aprendendo em uma espécie de limbo, onde ela não está morta, mas também não está viva de forma plena. Ela será reduzida a uma casca, apenas uma entidade presa no limiar da vida e da morte, e incapaz de ferir qualquer humano, não importa o quanto tente, e enquanto isso, Koyomi será apenas parcialmente curado de seu vampirismo. Ele perderá a maior parte de seus poderes e fraquezas, mas nunca será um humano novamente. Quixote deve se tornar uma pseudo-vampira que parece uma humana, enquanto Koyomi deve se tornar um pseudo-humano que parece um vampiro. Ambos serão apenas metades de um ser, para sempre ligados um no outro. Ele se tornará a única fonte de alimento de Quixote, enquanto ela será para sempre incapaz de deixar o seu lado. Ela recusa, implorando para que seja morta, mas Koyomi já tomou sua decisão. As férias acabam e as aulas voltam. Koyomi salvou uma vampira, se tornou um vampiro, quase morreu por sua mestra, mas agora ele está de volta à escola como um aluno quase normal. Enquanto Quixote, antes uma vampira com poderes quase divinos, é uma sombra do que já foi. Uma criatura vazia, condenada a viver pelo homem que deveria matar. E nesse tom de ninguém venceu, acaba o vampiro Koyomi, o único arco de Kizumonogatari. Kizumonogatari é cinema, simples assim. O filme é incrível em todos os aspectos, a direção dele é muito única, ele é dirigido pelo mesmo diretor de Bakemonogatari e não o que assumiu as temporadas seguintes, mas o cara levou tudo a outro patamar. A direção da série sempre foi única, mas esse filme tem a direção mais criativa que eu já vi em um filme de anime. O arco em si tem um tom completamente diferente do resto da série, ele tem uma vibe meio terror bem pronunciada, tanto em body horror, com violência exagerada, quanto em horror existencial, com Koyomi lentamente sentindo mais e mais medo de perder sua humanidade. O filme segue uma linha progressiva de desumanização e reumanização para Koyomi. Ele começa com um adolescente normal e uma situação além de sua compreensão, mas conforme luta com os caçadores e vive o dia a dia como vampiro, ele aos poucos aceita sua nova condição. Ele aceita que não é mais humano, mas ao mesmo tempo isso não é compatível com a sua mentalidade. Koyomi é um cara extremamente normal. Por grande parte dos filmes, ele não é capaz de se ver como um monstro a um nível emocional, o que é importante para sua reumanização depois. Após ele aceitar que não é humano, ele acaba sendo forçado a encarar o que realmente significa ser um vampiro, o que leva ele a recuperar a humanidade que achou que tinha perdido. Ele não pode aceitar uma existência onde ele precisa devorar humanos, mesmo que isso signifique tirar a própria vida para não machucar mais ninguém. Esse tema de humanização se estende a Quixote. Ela é apresentada como um monstro desde o começo, porém é aí que o estilo de narração de Monogatari começa a influenciar como enxergamos a situação. Quixote se comporta de forma muito humana, ela é apegada a Koyomi, ela ri, ela chora, ela ama, ela se desilude. Tudo isso serve para humanizar a personagem, porém quando nós somos forçados a encarar sua natureza de frente, nós a desumanizamos novamente. Ela volta a ser um predador, volta a ser o inimigo natural do homem. Porém, ao chegar no final e entendermos seus motivos, ela é reumanizada. Quixote nunca pediu para ser imortal, mas é uma existência que ela aceitou. Porém, sua vida não é feliz. Ela perdeu a única pessoa com quem já se importou, contemplou suicídio várias vezes durante os anos, mas nunca teve coragem de levar o ato adiante. Quixote tem uma depressão e solidão profundas. Ela enxerga Koyomi como seu único companheiro após séculos. A única pessoa que talvez poderia entender, talvez poderia aceitar, talvez poderia viver a seu lado e curar sua solidão, mas isso não é compatível com Koyomi. Ele não pode aceitar uma existência que machuca outras pessoas para sobreviver, e essa rejeição a machuca. Porém, mesmo se sentindo machucada, ela ainda quer o melhor para Koyomi e para si mesma. Ser morta por suas mãos é a única forma de todos serem felizes. Ela finalmente será livrada de sua maldição, que é a imortalidade, enquanto Koyomi terá seu vampirismo quebrado com a morte de sua progenitora. O Deus Ex Machina do final pode parecer meio forçado, mas é algo bem temático. Não existe um final que reflita a mentalidade de Koyomi tão bem quanto esse. Koyomi condena a si mesmo e a Quixote a uma existência incompleta. Como Oshino diz no final, Koyomi a transformou em um bichinho de estimação por capricho. Ele domou um animal selvagem, tirou suas garras, tirou suas presas e agora mantém uma gaiola. Não é um final feliz, nem um final triste. Ele é um final neutro para todas as partes. Ninguém obteve o que queria, todo mundo saiu perdendo. Quixote continua viva, mesmo desejando a morte. Koyomi continua com poderes vampíricos, mesmo desejando ser um humano. Eles estão para sempre presos um no outro. Quixote depende dele para continuar existindo, e mesmo que ela não queira, Koyomi irá manter viva por quanto tempo ele quiser.
Ela se tornou um pet, submissa a seu mestre. Do lado da relação Koyomi e Tsubasa, nós finalmente temos a backstory de como eles se conheceram e por que eles não são namorados. Eles se conheceram por acaso. Tsubasa se aproximou dele por interesse. Ela achou ele uma pessoa misteriosa, alguém interessante. Todo esse apoio incondicional dela, esse interesse anormal, é puramente escapismo, e é por isso que eles não são compatíveis como um casal. Ela não via ele como pessoa, via ele como evento, uma fuga da realidade dela, da realidade apática que ela vivia. Nós já vimos em Bakemonogatari que Hanekawa tinha um amor não correspondido por Koyomi, e foi aqui que ele nasceu. Ela acabou se apaixonando não no Koyomi pessoa, mas no Koyomi evento. A pessoa que fazia ela sentir algo, a pessoa que a aturou, que se importou bastante com sua vida para tentar a afastar, que quase enlouqueceu quando ela se feriu gravemente. Ele é a única pessoa que se importa com ela. E por Tsubasa ser uma pessoa que não entende como funciona amor, ela acaba se apaixonando profundamente, mesmo conhecendo por tão pouco tempo. Koyomi, por outro lado, é muito obviamente extremamente atraído por Tsubasa, mas ele não a vê como um par romântico, ele a vê praticamente como uma santa incorruptível. Koyomi é um cara solitário e sem amigos, ele não se aproxima de ninguém e ninguém se aproxima dele. Mas mesmo assim essa garota decidiu fazer amizade com ele e oferecer seu apoio incondicional. Ele não é capaz de sentir amor romântico por ela, pois ele a vê como uma salvadora, a pessoa que o impediu de se tornar um monstro, a pessoa que o manteve humano. Nós finalmente entendemos o papel de Oshino na vida dos dois. Oshino nunca foi um santo, ele sempre foi acima de tudo um especialista no sobrenatural. Ele sempre buscou trazer o equilíbrio entre a humanidade e o sobrenatural. Ele ajuda Koyomi não por lealdade, e sim porque seus objetivos se alinham. Ele é quem possibilitou Koyomi enfrentar os caçadores de vampiro em terrenos e condições que iriam favorecer. Ele é quem deu abrigo e aconselhamento a Koyomi. Ele é quem possibilitou Koyomi ser curado sem matar Quixote. Ele é um aliado condicional, ele nunca teve a intenção de ficar para sempre, isso é claro. A sua despedida em Bakemonogatari não foi repentina, é algo que ele sempre deixou claro desde que ajudou Koyomi pela primeira vez. Ele vai onde precisam dele, e quando ele não é mais preciso, ele vai embora, continuando sua jornada sem rumo. Ele trouxe o equilíbrio à vida de Koyomi de várias formas que ele talvez nem tenha notado. Ele o ajudou a salvar a vida de Quixote sem a matar. Ele ajudou Hitagi a superar seus traumas e recuperar seu peso e sentimentos. Ele ajudou Koyomi a salvar a alma de Mayoi. Ele ajudou Suruga a controlar seus sentimentos sem precisar os abandonar. Ele ajudou Koyomi a livrar Nadeko de sua maldição. Ele ajudou Koyomi e Quixote, agora Shinobu, a fazerem as pazes ao mesmo tempo em que ajudou Tsubasa a aceitar seus sentimentos. E, após ter certeza que Koyomi seria capaz de cuidar das coisas, ele simplesmente foi embora. Ele não era mais preciso ali. Enfim, Kizumonogatari, o Vampiro Koyomi, é um arco incrível, tanto de forma isolada quanto analisando o conjunto de obra dos filmes. Ele funciona bem sendo assistido em qualquer ponto, mas assistindo ele depois de Bakemonogatari é o melhor ponto. Você acaba não estragando a experiência de Bakemonogatari como foi feita para ser experienciado, caso você tivesse assistido Kizu antes. Ele trata muito bem do tema de humanidade, tanto na perda dela quanto na recuperação dela. Nós vemos a jornada de Koyomi sendo obrigado a aceitar que não é humano. Nós vemos ele em negação ao ver a verdadeira natureza de Quixote após tanto tempo a humanizando, enquanto ignorava o fato de ela nem ser humana em primeiro lugar. Nós vemos que mesmo uma criatura da noite como a vampira também tem seu lado vulnerável, seu lado humano. Claro, o arco não é perfeito. Algumas coisas aqui e ali poderiam ter sido elaboradas, mas honestamente não faz falta. Os três caçadores, Dramaturge, Episódio e Guillotine Cutter, são bem unidimensionais e sem muito recheio, digamos assim. Mas eles não precisam desse recheio, eles são competentes e cumprem o papel que se propõem. Como sempre, o ponto alto é a interação entre os personagens principais. Nós finalmente vemos como a amizade de Koyomi e Tsubasa se formou e vemos por que ela é tão profunda. Eles passaram pelo inferno juntos e isso forma vínculos inquebráveis. Quixote é uma personagem extremamente profunda e ver ela tanto no auge de seu poder quanto no seu ponto mais fraco prepara terreno para a personagem que Shinobu será de agora em diante. Uma personagem mais equilibrada, que é fraca, mas ainda lembra de seu poder, que ama Koyomi profundamente por tudo que ele representa, mas também tem muito rancor dele por ter reduzido ela a uma serva. O próprio Koyomi é um personagem muito bem explorado aqui, já que pela primeira vez ele é o personagem principal do arco. O arco é sobre ele, sobre quem ele é e o que ele se tornou para o resto da franquia. De onde vem todo esse altruísmo, o que ele passou como vampiro e por que isso o motiva a ajudar as outras pessoas com problemas sobrenaturais. É provavelmente o arco mais importante para nos ensinar quem é Koyomi Araragi. Enfim, com isso concluímos mais uma parte de Monogatari. Dê um like e se inscreva no canal se não for inscrito, e se possível, compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. E se você tiver interesse nos meus devaneios e comentários aleatórios, me siga no Twitter. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!